A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para nós. Uma sexta-feira abençoada, no nome do Senhor Jesus. Vou trazer uma mensagem aqui, que esses dias a gente se vê muito, a igreja estava bem vazia. Aí o irmão usou uma frase que muitos usam, a gente vê muito se falar nisso. Aqui está escrito ela em São Mateus, capítulo 22, verso 14, aonde diz aqui, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Aqui um verso isolado, aonde, glória a Deus, tem muitos. Que aqui Jesus está falando uma parábola, né? Que é semelhante ao reino do céu. Foi muitos convidados, né? E ninguém apareceu. Aí lá embaixo tem esse ponto isolado. Muito chamado, poucos escolhido. Mas esse versículo pode ser interpretado como um lembrete de que a vitória final pertence a Deus, né? E aos que estão em Cristo Jesus. Também pode ser interpretado como um encorajamento a confiar em Deus diante das dificuldades, né? E não porque aqui nós vamos ver aqui, ó, em São Mateus, glória a Deus, vamos ver aqui agora em Apocalipse, né? Apocalipse é o último capítulo da Bíblia, onde são ali os acontecimentos que vão acontecer e o que Deus revelou, né, a João. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, presta bem atenção, Apocalipse 7 e o verso 9, o que ele diz aqui para nós. Olha aqui. Depois dessas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro. Trajavam compridas vestes brancas e com palmas na mão. Então aqui, irmão, tá dizendo aqui, ó, que não é pouco, não. Não tá dizendo que é pouquinho, não. Tá dizendo aqui na revelação de Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Ó, eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Se ninguém pode contar, então é muito grande, hein? É muito grande essa multidão. Ninguém pode contar, né? Ó, todas as nações, tribos, povos e línguas que estão em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajavam compridas vestes brancas e com palmas na mão, e chamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram diante do trono sobre seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos só até aqui, né, irmão? Olha para os irmãos ver. Que Deus revelou a João um grande povo, né, que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribo. O que significa nações e tribo? Várias igrejas, vários povos, né, irmão? Então, o que nós temos, nós não sabemos de nada. O que nós temos que ficar é permanecer na fé, né? Que uma vez foi dada aos santos, né? A fé em Jesus Cristo, que Ele vive em nós, Ele vive em mim, vive em você, glória ao Senhor. Então aqui, ó, aquele versículo que nós falamos, né? Porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Um versículo isolado, o versículo pode ser interpretado como um lembrete que a vitória final pertence a Deus e aos que estão em Cristo Jesus. Também pode ser interpretado como encorajamento e confiança em Deus diante das dificuldades. Glória a Deus. Então, irmão, o nosso Deus, ele veio morrer por todos nós, né? Se morreu no Éden, né? Adão estando vivo, mas estava morto. Mas Jesus morto trouxe a vida. O pecado abundou a terra, mas a graça superabundou o pecado. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Glória a Deus. Está aí a mensagem para nós. Reflita, leia, reflita. As escrituras estão aí, né? Para nós ler e compreender o que Jesus ele está falando. Ele está querendo com cada um de nós. Cada um tem um projeto, uma missão aqui na terra. E nós estamos aí, cumprindo o que Deus quer com nós. Deus abençoe. Né? Só temos que agradecer a Ele, gratidão de estarmos vivos, né? Porque está escrito, né? Salmista Davi disse: na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Então, todo dia levanta, agradeça, ore, peça perdão, que todos nós somos pecadores, mas carregamos Cristo dentro do nosso coração. Deus abençoe. Amém? Amém? Amém. Glória a Jesus.